Olá, tudo bem? Eu sou o professor Irã Parente, este é o canal Operando Conhecimento e vamos iniciar agora a nossa 8ª videoaula da série Localização de Instalações. Nesta videoaula, vamos tratar da abordagem logística de Baloo. Para Baloo, logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Outra citação de Baloo é de que a localização de instalações na rede é o mais importante do planejamento estratégico de logística e cadeia de suprimentos para grande parte das empresas. Ele estabelece as condições para a adequada seleção e bom gerenciamento de serviços de transporte e níveis de estoque. Em muitas formas, a localização da instalação é o esqueleto da cadeia de suprimentos. E para demonstrar a importância da estratégia de localização de instalações no planejamento logístico, Baloo divide este planejamento em 3 grandes áreas de decisões, um triângulo de decisões logísticas. No centro do triângulo, o objetivo do triângulo é atender, é prestar o melhor serviço possível ao cliente. E para isso, as organizações precisam tomar aí dentro do planejamento logístico 3 grandes decisões, 3 grandes estratégias. As estratégias de estoques. A segunda grande estratégia é a estratégia de transportes. E a terceira grande área do planejamento logístico é a estratégia de localização. Baloo divide a sua análise entre decisões de instalação única, quando eu pretendo definir o melhor ponto, a melhor localização para a instalação de uma única unidade, e os modelos de localizações múltiplas. Vamos iniciar a nossa análise pelos modelos de localização de instalação única. Então, para Baloo, outra observação importante, os modelos mais contemporâneos, mais modernos, de localização de instalação são mais matemáticos do que conceituais. Nós iniciamos a análise de Baloo pelo modelo do centro de gravidade exato. Nós já analisamos na nossa 5ª videoaula desta série o modelo do centro de gravidade. Então, buscamos, com o modelo do centro de gravidade exato, minimizar o custo total de transporte, que vai ser dado pelo somatório dos volumes em cada ponto, os volumes movimentados em cada ponto, os pontos de fornecimento para os pontos de consumo, vezes a taxa de transporte ao ponto I, está relacionado não ao custo de transporte, mas dado como taxa, e a distância do ponto I de cada localização, para a nova localização que vai ser instalada. Então, a distância de cada um dos pontos de fornecimento e de consumo. Então, nós procuramos minimizar esse custo total de transporte. Pelo método do centro de gravidade exato, ou o método de grade, ou o método de centroide, nós determinamos as coordenadas horizontais e verticais e inserimos aí um elemento a mais em relação ao modelo que nós aprendemos na nossa 5ª videoaula desta série. Nós dividimos, passa a ser o somatório dos volumes transportados de para cada ponto, vezes a taxa de transporte, vezes a coordenada horizontal, isso dividido pela distância de cada um dos pontos ao ponto em que a localidade, que a unidade vai ser localizada, dividido pelo somatório dos volumes vezes as taxas de transporte de e para cada ponto, novamente dividido pela distância de cada um dos pontos para o ponto em que a unidade vai ser localizada. Da mesma forma, para a coordenada vertical, para a coordenada y. Então, o nosso DI, a distância de cada um dos pontos de fornecimento ou de consumo para o ponto onde vai ser localizado a nova instalação, ela é dada pela equação da menor distância entre 2 pontos, multiplicada
pelo um fator K, né? Então, esse fator K representa um fator de escala para converter uma unidade de índice coordenada a uma medida mais comum de distância. Então, por exemplo, eu posso colocar que a cada uma unidade que eu me desloco equivale a 10 quilômetros, ou a 20 quilômetros, ou a 100 quilômetros. Então, esse K é esse fator de conversão da escala que eu estou usando na minha coordenada para uma medida mais comum de distância. Pode ser quilômetro, pode ser milha, né, ou a unidade que você preferir. Então, os passos para a utilização do método de centro de gravidade exato, né, inicialmente nós determinamos as coordenadas horizontais e verticais de cada um dos pontos de fornecimento ou de demanda, também os volumes, né, movimentados e as taxas de transportes lineares. Segundo passo, nós calculamos as coordenadas horizontais e verticais, desconsiderando nesse momento o termo DI. Nós ainda não conhecemos o termo DI neste segundo passo. No terceiro passo, nós utilizamos as coordenadas horizontais e verticais calculadas no passo anterior para calcular o termo DI. No quarto passo, nós calculamos novamente as coordenadas horizontais e verticais a partir do item DI calculado no passo 3. Então, nós calculamos inicialmente as coordenadas sem conhecer o fator, o item DI. Depois, a partir dessas coordenadas, calculamos o item DI e, finalmente, recalculamos as coordenadas a partir do item DI calculado no passo 3. No passo 5, recalculamos, né, calculamos novamente o item DI a partir das coordenadas calculadas revisadas no item anterior. Repetimos os passos 4 e 5 até que elas não mudem por sucessivas iterações. Então, eu atualizo o DI, recalculo as coordenadas. Atualizo as coordenadas, recalculo o DI. Até eu chegar num ponto em que esses valores não mudem mais praticamente nada. Então, eu vou fazendo por sucessivas iterações. Tá? Calculo coordenada, calculo DI. Recalculo a coordenada, recalculo o DI. Recalculo novamente a coordenada, recalculo novamente o DI, até chegar no ponto em que praticamente não há mais variações. E, nesse ponto, nós calculamos o custo total que se deseja, que é minimizar o custo total do transporte. Vamos a um exemplo para entender a aplicação do método de centro de gravidade exato. Este modelo fornecerá uma boa aproximação para a solução de menor custo e poderá dar uma ótima aproximação quando houver uma simetria perfeita entre a localização, os volumes e os custos associados a cada ponto. Então, vamos para o exercício extraído do livro do Balur. Então, nós temos uma tabela, na primeira coluna, os pontos, né, os 2 pontos, fornecimento e 3 pontos de consumo. O ponto 1 equivale, né, à planta 1, ao P1, que produz apenas o produto A, a um volume total movimentado de 2.000 unidades, a uma taxa de transporte de 0,050, né, o custo aí por milha transportada, com as coordenadas 3 e 8. O ponto 2, que vale à planta 2, ou P2, produz o produto B, então o ponto P1 produzia o produto A, o ponto P2 produz o produto B, um volume aí de 3.000 unidades, a um custo, a uma taxa de transporte de 0,05, e as coordenadas horizontais e verticais são, respectivamente, 8 e 2. O terceiro ponto é o mercado 1, ele consome os 3 mercados, né, o ponto 3, o 4 e o 5, são mercados consumidores que consomem os 2 produtos, tanto o produto A como o produto B. Nos volumes, o M1, mercado 1, 2.500, o mercado 2, 1.000, mercado 3, 1.500.
A taxa de transporte para os 3 mercados consumidores é de 0,075 e as coordenadas foram dadas: 2,5 para o mercado 1, 6,4 para o mercado 2 e 8,8 para o mercado 3. Na figura ao lado, à direita, nós temos aí a configuração de P1, P2, M1, M2 e M3. Então, deseja-se, né, determinar as coordenadas do que seria a melhor localização para instalar um armazém para receber os produtos A e B das plantas P1 e P2 e fornecer, né, aos mercados M1, M2 e M3. Então, inicialmente, né, partindo dos dados da tabela, vamos utilizar a nossa fórmula para determinar as coordenadas horizontal e vertical da localização. Construímos uma tabela para facilitar os nossos cálculos. Então, nós temos os 5 pontos na primeira coluna, a segunda coluna XI são as coordenadas horizontais dos 5 pontos, a terceira coluna YI, as coordenadas verticais, a quarta coluna VI, né, os volumes transportados de cada ponto ou para cada mercado. No caso de 1 e 2, são transportados a partir de 1 e 2, e nos pontos 3, 4 e 5, que são os mercados, os volumes transportados para os mercados. As taxas de transporte, a coluna RI, e aí vamos calcular, né, o VI-RI, multiplicar a coluna VI por RI, nós vamos ter 2.000 vezes 0,5, dá 100. VI-RI vezes a coordenada horizontal XI, coordenada horizontal é 3, 3 vezes 100, 300, a coordenada vertical é 8, 8 vezes 100, 800. Fazemos da mesma forma para o ponto 2, dá 150, 1.200 e 300. Para o ponto 3, dá 187,50, 375, 937 e 50. Para o ponto 4 e para o ponto 5. E aí calculamos o somatório. Então, somatório dos volumes pelas taxas de transporte, VI e RI, deu 625, né, que é o nosso denominador da nossa equação. O VI-RI-XI, ou seja, os volumes vezes as taxas de transporte, vezes as coordenadas horizontais, deu 3.225. Então, daí já temos a primeira coordenada, a coordenada horizontal. Vai ser 3.225 dividido por 625. E a coordenada vertical vai ser 3.237,50 por 625. Agora vamos para o próximo passo. A partir desses dados, calcular o nosso item DI. Nesse ponto, ainda sem utilizar o K, o fator K de conversão. Então, nós temos a coordenada horizontal e vertical de cada um dos pontos e temos a coordenada horizontal e vertical calculada. Então, para o ponto P1, que tinha uma coordenada horizontal de 3 e uma coordenada vertical de 8, nós vamos ter a raiz de 3, que é a coordenada vertical do ponto P1, menos 5,16, que é a coordenada horizontal calculada, ao quadrado, mais 8, que é a coordenada vertical do ponto P1, vezes menos a coordenada horizontal calculada, que foi 5,18, isso ao quadrado. Resolvendo essa equação, nós chegamos ao resultado de 35,52. Esse é o DI para o ponto P1. Utilizando a mesma metodologia, para o ponto P2, o DI deu 42,64, para o ponto 3, 31,65, para o ponto 4, 14,48 e para o ponto 5, 40,02. Agora nós podemos calcular o custo a partir destes fatores conhecidos, do DI do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4 e do ponto 5. Então, agora nós vamos ter, no ponto 1, a coordenada horizontal 3, coordenada vertical 8, volume total transportado 2.000, a taxa de transporte 0,05 e o fator DI, o item DI, deu 35,52. Utilizando a nossa fórmula, né, do custo,
nós chegamos a um valor de 3.552,18 unidades monetárias para o ponto 1. Repetindo a mesma metodologia para os pontos 2, 3, 4 e 5, nós chegamos a um custo total de transporte de 21,471. Então, no primeiro passo, na primeira rodada, nós temos as coordenadas horizontais e verticais de 5,16 e 5,18 e um custo total de 21.471. Agora, vamos para o próximo passo, que é, a partir do D1, do DI conhecido, recalcular as nossas coordenadas horizontais e verticais. Então, conhecendo agora os novos valores de DI, né, nós vamos recalcular as coordenadas e recalcular os custos. Preenchendo agora a nossa nova tabela, nós temos na primeira coluna os pontos, os 5 pontos, na segunda coluna, né, os volumes vezes as taxas de transporte, já calculamos no passo anterior. A terceira coluna, os valores dos volumes vezes as taxas de transporte vezes as coordenadas horizontais de cada ponto. A quarta coluna, mesmo que o anterior, substituindo as coordenadas horizontais pelas verticais. A quinta coluna é o nosso DI, e aí calculamos agora os valores dos volumes vezes as taxas de transporte divididos pelo fator DI, pelo item DI, e na última coluna, os volumes vezes a taxa de transporte vezes as coordenadas verticais divididos pelo item DI para cada um dos pontos. E aí chegamos a novos valores para recalcular as nossas coordenadas horizontais e verticais. E aí, aplicando a nossa fórmula, já vista, né, no item anterior, chegamos agora a uma coordenada horizontal de 5,038. Vejam como alterou em relação à calculada no item no passo anterior de 5,16. E a vertical, que era 5,18, passou para 5,057. Agora, utilizando novamente as nossas fórmulas, vamos recalcular o custo total. Então, o custo total de transporte agora, utilizando essas novas coordenadas, caiu de 21.471 para 21.431. E vamos seguindo, fazendo novamente as novas rodadas. Aí recalculamos o DI, recalculamos, atualizamos as coordenadas, fazemos isso sucessivas vezes, recalculamos os custos e até chegar numa situação em que essas novas iterações praticamente não alterem esses valores das coordenadas nem dos custos totais. Isso, para fazer na mão, né, é um trabalho um pouco cansativo, mesmo com uma planilha de cálculo, né, isso é um trabalho repetitivo. Você pode ter de repetir essas iterações por até 100 vezes ou mais. Então, para isso, né, o Baloo ele já fornece no seu livro um CD de instalação com alguns aplicativos e inclusive, que é utilizado exatamente para essa situação. Ele faz essas iterações sucessivas e apresenta um relatório com os resultados, né, das coordenadas e os resultados dos custos totais. Então, aplicando o software fornecido pelo Baloo, nós chegamos a essa tabela, né? Na primeira passada, nós encontramos as coordenadas horizontais e verticais de 5,16 e 5,18 e um custo total de 21.471. Na segunda passada, a coordenada X de 5,038 e a Y de 5,057, e o custo foi reduzido para 21.431. Na terceira passada, novo ajuste nas coordenadas, e com essas novas coordenadas o custo caiu mais um pouco. E assim a gente faz sucessivas vezes, da 11ª iteração até a 100ª iteração, não houve mais nenhuma alteração no custo total. Na 11ª iteração, o custo total foi de 21.425,14, na 100ª foi o mesmo custo. Então, essa coordenada da 11ª iteração, ela já nos leva, né, por sucessivas iterações, a um menor custo
para essa localização, considerando os dados da questão. Novamente, a gente frisa que esse é um ponto, né, ideal, mas precisamos localizar o mais próximo desse ponto a opção que lhe dê a melhor infraestrutura para a instalação da unidade.